Bom, agora que o altarzinho aqui está montado, tem todo tipo de santo. Agora nós vamos rezar, né? É para qual deles? Qual deles que nós reza primeiro? A maior ou a menorzinha aqui? Para ela? Para ele? Ou Deus Sol? Ah, é o Deus Sol. É Baal. Né? O Cristo cósmico. Ah, esse é o Cristo cósmico maçom. Hóstia. Jesus não deu hóstia, ele partiu o pão. Bom, e o Deus do Papa, o Deus do católico, a Rainha dos Céus. Esse aqui, ó. Esse daí é o Jesus do catolicismo. É um gay. Tá vendo? Olha o jeitinho dele. Então isso daí é uma blasfêmia, tá? Por isso que a Babilônia, ela é uma meretriz, ela é uma prostituta, né? Da boca do falso profeta saiu palavra de blasfêmias contra Deus, tá? Esse aqui é o falso profeta que está na Bíblia, o anticristo, a besta, né? Aí, ó, Senhora Aparecida espalhando graça. A Bíblia diz, Papa, que quem trouxe a graça foi Jesus Cristo. A lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo, não por esse ídolo maldito. Isso é maldição, tá? Maldição. Olha esse rostinho efeminado aí, ó. Esse daí é Jesus? Será que esse daí é o Jesus da Bíblia? Rostinho efeminado. Olha essa criança. Rostinho efeminado. Esse outro. Rostinho efeminado. E esse aqui é o pai, ó. Tá vendo? Você quer enxergar Deus? É só você comprar uma estátua dessa e você vai ter Deus dentro da sua casa. Aí esse daqui é o filho. Então você leva essa estátua para sua casa e você vai ter Jesus lá dentro, não é? Me desculpa, mas ele está com a perna de fora, né? Com os peitos de fora. Mas tudo bem, é o filho, né? E essa é a senhora, é a rainha. Ó, Jesus não tem coroa, o pai não tem coroa, é só a rainha que tem coroa, né? A deusa, a grande deusa, a rainha dos céus, a divindade dos católicos, que o mundo inteiro venera, que o mundo inteiro adora. Aqui, ó, a rainha dos céus. Uma vergonha, né? A criança pelada, bênção no lar. Aí, você vai trazer isso? O único que pode trazer bênção é Jesus Cristo. Está repreendido, Satanás, em nome do Senhor dos Exércitos. Demônio que controla essa nação do Brasil. Demônio da feitiçaria, de todo engano, de toda mentira, está repreendido em nome de Jesus. Olha aí a imagem. Anjos em forma de mulher, a desatadora de nós. Sempre ela, é sempre ela, sempre ela, sempre ela, né? É tudo por Maria, nada sem Maria, né? Catolicismo é isso, tudo para Maria, tudo, toda a glória para Maria, toda a honra para Maria. Novena de São Luís Martins e Santa Zélia. Que santa, que santa é nosso Deus que está no céu, Ele que é santo.
Magnífico, olha o rosário, magnífico escudo e força dos católicos. Coitado dos católicos se acreditar nisso aqui e não acreditar na Bíblia. Aqui, novena, a Senhora de Fátima. Fátima? Ué, aqui no Brasil é Aparecida, em Portugal é Fátima, né? Na França é Lourdes, e o povo fica repetindo reza aí, ó. Aí pega a reza do expedito e vai, e dá, lá, aquelas ladainhas, de ficar sempre repetindo a mesma coisa. Aí o dízimo. Tá vendo como isso aqui é religião? Tudo isso aqui é comercializado, ó. Tudo isso aqui tem um preço, tudo isso aqui tem um valor, e o católico vai lá e compra isso, compra aquilo, que nem nas igrejas do Valdomiro, na igreja do R.R. Soares, não é? Nas igrejas que tem por aí, que também é só idolatria, feitiçaria, né? Demônio, são demônios. Aqui, ó, olha que interessante essa imagem aqui, ó. Aí, esse velho careca é Deus. Esse velho careca barbudo, né? Vamos. Aí. Olha esse Jesus aqui, ó. Misericórdia, filho. Isso aí parece um drogado. Tá? Isso aí não é Jesus Cristo nem aqui, nem na China. Tá? E aqui, ó. O Deus Pai não tem coroa. Deus Filho não tem coroa. E a coroa vai para ela. Ela é tudo. Ela é o centro do catolicismo romano. Tá? Catolicismo romano não é cristianismo. Essa mulher é uma intrusa. Tá? Essa mulher é a rainha dos céus, a deusa do Egito, a deusa da Babilônia, a deusa da Grécia, a deusa dos romanos. Tá? Eles sempre cultuaram essa deusa, Diana dos Efésios, a grande deusa Diana dos Efésios, que o apóstolo Paulo combateu. Tá? Quase mataram ele por causa dessa deusa, quase mataram Jeremias por causa dessa deusa. Tá? Jezabel, que tinha introduzido, né, uma mulher, uma feiticeira, casou com o rei Acabe, introduziu dentro de Israel o culto a Baal. Tá? O culto a Baal. E aí, Elias foi levantado por Deus para desmascarar todo esse altar aos falsos deuses. Eram 850 profetas de Baal, né? Reza para esse, não, reza para essa, reza para esse, não, reza para esse, não, hoje é esse, hoje é aquele lá, não, esse aqui, ó, leva esse aqui de lembrancinha, leva essa lembrancinha, leva esse aqui, ó. É isso aí. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura e colocar dentro da sua casa. Deuteronômio 27. Esse aqui é uma pedra. Isso aqui é uma pedra. Tá? Aí pintaram, né, ou colaram, não sei, adesivaram aqui a imagem na pedra. Né? Aí ontem eu vi um vídeo que o rapaz mostrando na montanha, né, que a imagem de Jesus apareceu lá no morro, né? O formato das rochas parecia com o rosto dele. Tudo ladainha, filho, tudo mentira. Né? Essa aqui é cheia de furinho, porque tem a lâmpada dentro dela, né? Aí você liga na tomada, ela fica acesa. É a única luz que esse ídolo tem, é quando você liga na tomada, porque é trevas. Tá? Mesmo com a luzinha acesa, é trevas. Tá? Então vamos ler a Bíblia. Quase que eu me esqueço, né? Olha aí. Esse é Jesus, ó. Dá para acreditar? Joelhos de fora, peito de fora, não é? Esse aqui é o Pai, ó. Jesus sou eu e o Pai somos um. Jesus disse, eu e o Pai somos um, olha. É a cara de um e o focinho do outro, né? Olha como é o parecido. Pai e filho mesmo, né? E esse urubu aqui pintado de branco, diz que é o Espírito Santo. É, porque não é para fazer imagem do Espírito Santo. Não é para fazer imagem do Pai, não é para fazer imagem do Filho, e ainda por cima, né? A deusa está aqui, ó.
A grande deusa que o mundo inteiro venera, está escrito em Atos 19. A deusa Diana, que o mundo inteiro venera, não somente a Ásia, mas o mundo inteiro venera a imagem que diziam que tinha caído de Júpiter. Quem caiu do céu foi Satanás. Jesus falou, eu via Satanás caindo do céu. Mas para quê? Em forma de quem? De uma mulher. De uma mulher, porque o verdadeiro Deus não é esse careca barbudo. O Senhor dos exércitos. Ninguém podia olhar para ele. Ninguém podia contemplar a face de Deus no Velho Testamento. Agora vem aí com uma imagem dessa, dizendo que esse aí é o Todo-Poderoso, um velho careca, que nem cabelo tem na cabeça. Esse é o Todo-Poderoso? Nossa, Deus perdeu o cabelo, ficou de barba branca. Quando fala que seus cabelos são brancos, simboliza, representa a eternidade, tá? Seus olhos são como chamas de fogo. Não é isso aqui não, olha isso aí. Trindade. Trindade não, isso é o quarteto, né? Quarteto que saiu dos infernos, porque no céu não tem imagem. Deus é espírito, não tem imagem. E agora essa aqui, ó. A porta do céu. Céu, que céu? Tá vendo, católico? Você tá entendendo por que o catolicismo é uma mentira do diabo? É doutrina de demônio? João capítulo 10, verso 9. Jesus fala assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Olha para onde que o diabo está levando você, para outra porta, Maria. O diabo abriu uma outra porta para você tentar entrar no céu. Você não vai entrar, católico, entenda isso. Eu estou fazendo esse vídeo, mostrando essas imagens para vocês, porque vocês estão indo para o inferno. E a Maria com o terço, ó. A Maria com o terço na mão. Ela está rezando para quem? Para ela mesma? Porque a reza do terço é um Pai Nosso e 10 Ave Maria. Um Pai Nosso e 10 Ave Maria. Então a Maria está rezando para ela mesma. Isso é blasfêmia. Blasfêmia, esse coração aí. Que coração é esse? Misericórdia, viu? Senhor, repreenda todos os demônios que estão por trás dessas imagens de escultura. Isso é blasfêmia contra Deus. Isso é blasfêmia, isso é maldição contra Deus. Não farás para ti imagem de escultura, ou qualquer semelhança que há em cima no céu, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, ou então de vivo ou de morto, tá? Não faça imagem de escultura, não dobre os joelhos diante delas. Eu castigo a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Me aborrecem. Aí, tira Jesus, Maria passa na frente. Não, filho, foi Jesus pisou na cabeça da serpente. Maria não vai passar na frente de Jesus Cristo nunca. Jesus pisou na cabeça da serpente. Satanás, a serpente, o dragão, que enganava todas as nações da terra, está escrito em Apocalipse, que enganava com suas imagens de escultura, com suas feitiçarias, enganava. Por isso que a Bíblia diz, a imagem, a idolatria é um pecado de feitiçaria, é rebeldia contra Deus, são rebeldes, não querem obedecer a palavra de Deus, não querem obedecer os mandamentos do Senhor Deus, não querem, são rebeldes. Olha aí, porta do céu, isso é porta do inferno. Isso é a porta do inferno que vai levar o homem à perdição, adorando falsos deuses. Essa aqui é a rainha dos céus, que o povo do Egito adorava, que a Babilônia adorava, que o apóstolo Paulo combateu, o profeta Jeremias, o profeta Elias. São demônios. Não é Jesus, são demônios. Se o povo brasileiro não acordar, filhos, vocês vão para o inferno com essas imagens, tá? A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece de Deus. Colocar uma imagem dessa no lugar do Todo-Poderoso, isso é loucura. A Bíblia chama isso de loucura. Fazer uma imagem que representa Deus, comércio. Só querem dinheiro. Se enriqueceram. Banco do Vaticano, banco mais rico do mundo,
Até o Lula depositou dinheiro no banco. Só os ricos, os políticos da terra, fizeram aliança, assim como fizeram também com Jezabel. Sentaram na mesa de Jezabel. Muitos pastores estão sentados na mesa de Jezabel. Pastor da Assembleia de Deus foi lá beijar a mão do Papa. Samuel Ferreira, da Assembleia Madureira, foi lá. Eu não tenho partido não, filho. Eu não sou católico, eu não sou evangélico. Eu sou bíblico, eu tenho que falar da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Pastores que se corromperam, sentaram na mesa de Jezabel, sentaram na mesa com esses demônios aí, pastores, para pregar o que? O ecumenismo. Tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo Deus, né? É um só Deus. Um só Deus? Isso aqui são vários deuses. É um altar com vários deuses. Isso aqui é só o começo. Se colocasse aqui todas as estátuas que tem dentro da Igreja Católica, não caberia. É Santa Rita, Santa Luzia, Santa Lourdes, e Santa isso, Santa aquilo, Santa isso, Santa aquilo, Santanás. Tudo Santanás. Vamos ler as Escrituras. O objetivo desse vídeo é mostrar as Escrituras, mostrar a Bíblia Sagrada, a verdadeira, fiel palavra de Deus. Esse homem, o imperador romano, por trás deles, por trás desses papas, é muito dinheiro, é muita riqueza. O presidente, como é que ele chamava? Figueiredo, ele deu o feriado de 12 de outubro para essa padroeira do Brasil. Então, 12 de outubro, o Brasil para adorar esse ídolo. Círio de Nazaré é o mesmo ídolo, com outro nome. Aqui em Trindade, a imagem aqui da Trindade, aqui. Então, é 10 dias de festa. Lá no Círio de Nazaré também acho que é uma semana toda. Aí, Senhora Salete, mais um ídolo aqui, mas chega de ver essas coisas. Mateus 23, Jesus fala desses líderes espirituais. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, praticai o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardo pesados, difíceis de suportar, põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam a franja das suas roupas. As roupas deles. Já reparou na roupa dos padres, dos pais de santo? Todos eles querem ter aquelas roupas, não sei quantas roupas eles vestem, se eu não me engano são umas 14 tipos de vestes. Até a cueca tem que ser uma cueca especial do Papa. E chapeuzinho, Então Jesus está falando, Eles amam a saudação nas praças, amam os primeiros lugares, Não queiram ser chamados de mestre. Um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. Todos sois irmãos. A ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas com pretexto de longas orações.
vocês vão sofrer mais rigoroso juízo. Ai de vós, fariseus hipócritas, percorreram a terra, o mar, para fazer um prosélito, e depois de ter feito, fazer filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Condutores cegos, ai de vós, condutores cegos. Tá? E aí Jesus vai falando, insensato, cego. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que dizimais o endro, a hortelã, cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus está falando isso porque Jesus viveu no Velho Testamento. Por isso que ele está falando do dízimo. Ele viveu na lei de Moisés, então ele não pode falar contra a lei. Então ele fala aqui, olha, deveis, portanto, fazer essas coisas e não omitir o dízimo. Condutores cegos, coai mosquito e engolir camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpa o exterior, mas o interior está sujo. Vocês são semelhantes a sepulcros caiados. O que adianta pintar um túmulo? Por dentro ali só tem resto de osso. E aí, diz que vocês mataram os profetas, vocês são culpados da morte dos profetas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E aí ele termina esse capítulo dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. A casa de vocês ficará deserta. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então isso aqui serve para padres, pastores, pai de santo, budas, e todas as outras religiões. Matam os profetas que Deus enviou. Cerraram o profeta Isaías no meio, esfolaram vivo, Lucas ou Marcos, mataram os profetas, jogaram de cima do templo. Eles são assassinos. São assassinos, irmão. O que eles querem é poder, dinheiro. Eles amam ser chamados padre, padre, pastor, pastor. Eles amam essa saudação, amam ser venerados. Só que, como está escrito em Mateus, os católicos já começam a ser enganados por aqui. A confissão de Pedro. Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, os discípulos, quem você dizem que eu sou? Então Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se a gente entender o texto, a gente entende porque não existe esse Papa. Tanto é que a primeira divisão saiu da Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa não aceita o Papa. Então a primeira divisão não foi quando surgiu Martinho Lutero. A primeira divisão foi quando o próprio catolicismo foi dividido. Porque na visão de Daniel era uma estátua, eram os reinos desse mundo. Então a cabeça era de ouro, no capítulo 2. No capítulo 7 era uma águia, que representava a Babilônia. No capítulo 2 de Daniel, os peitos e os braços eram de prata, e no capítulo 7 era um urso, E aí o quadril da estátua era de bronze, e o leopardo no capítulo 7. Então era a mesma visão dos reinos que iam dominar esse mundo, a partir da Babilônia, que foi o reinado mais rico, o ouro representando uma riqueza maior, o ouro, depois a prata, depois o bronze, e depois vem o quarto animal do capítulo 7, que é um animal terrível, que ia despedaçar tudo, que
que ia acabar com tudo, que ia dominar tudo, ia passar por cima de todos, né? Seria um animal terrível, né? Um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, tá? Um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que esse império iria trazer, tá? Que seria o império do anticristo, que seriam as duas pernas de ferro do Império Romano, que traria depois o quê? O pé da estátua, que eram barros e ferro, o Império do Anticristo. Hoje, quando a gente vê a tecnologia sendo misturada com a transhumanização, né? O homem recebendo chip dentro do seu corpo, né? Braços robóticos, né? Eu vi uma reportagem que os judeus criaram um olho, né? E eles conseguiram fazer um cego de nascença enxergar através da tecnologia. A Jesus cuspiu no chão, fez barro, colocou no olho do cego e criou o globo ocular, tá? Então o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus, tá? Agora a tecnologia, toda a ciência, né, que Daniel fala que a ciência iria se multiplicar, Daniel 12:4, a ciência iria se multiplicar para fazer do homem um Deus. Então eles criaram a eugenia de criar seres humanos perfeitos. Foi isso que o Hitler começou a trabalhar, né, de fazer uma raça ariana, uma raça superior. Na verdade são os Nephilims, né? São os anjos caídos se relacionando com os homens, fazendo a semente da serpente se propagar no mundo todo. E foi por isso que Deus destruiu o mundo antigo de Noé, e vai ser por isso que Deus vai destruir essa geração na grande tribulação. Por isso que a igreja não vai estar aqui, tá? Porque a igreja não vai ver esse juízo caindo sobre a terra toda, tá? Então a visão de Daniel mostra que esse império romano é o império do anticristo, tá? Então não tem como a gente aceitar esse homem aqui. Não tem como aceitar essa rainha dos céus, tá? Isso são abominações, tá? São abominações. É a religião fazendo comércio das almas, né? Aqui está escrito aqui, ó. Se meu povo não quisesse, olha aqui que está escrito aqui, ó, paróquia Nossa Senhora da, nossa não deles, Senhora da Salete, calendário do dízimo, né? Calendário do dízimo, 2017. Se meu povo não quisesse submeter, fico obrigada, a ela falando, é a rainha dos céus aqui, essa deusa, fico obrigada a deixar o braço de meu filho golpear. Ele é tão pesado e tão grave que não posso mais segurá-lo. Tá vendo? É a Maria, filho, que está intercedendo, rogando por esse mundo. Não é Jesus, é Maria. Ela tomou o lugar. O Papa sentou na cadeira de Moisés. Ela sentou no trono. Tá? Por isso que tem essa maldita imagem aqui, ó. O Pai, o Filho, o Espírito Santo coroando. É só ela que tem coroa. Entendeu? Como eu mostrei na camiseta, é só ela que tem a coroa. Ela é a deusa suprema. Não tem mais ninguém, todo mundo está abaixo dela. Foi ela que gerou Jesus, então ela é a deusa, a rainha dos céus. Foi ela que trouxe o Filho para o mundo, né? Ela que é a principal divindade do paganismo, do catolicismo, do espiritismo, do budismo, do hinduísmo. Todas essas religiões têm essa deusa, com outros nomes, mas é tudo a mesma porcaria. E o Brasil adotou essa, né, como a principal divindade. Por isso que o Brasil vive debaixo de maldição. Maldito o homem que faz uma imagem de escultura e coloca dentro da sua casa, né? E aí vai com o tercinho, pendura no retrovisor do carro, pendura aquele crucifixo no pescoço. É maldição. Está debaixo de maldição, tá? A gente tem que obedecer às escrituras e não esses homens corruptos, tá? O que eles querem é dinheiro, são cães gulosos, tá? Como diz o profeta Isaías, são cães gulosos, tá? Eles, como diz em Ezequiel, também, né? Ezequiel 34, profecia contra os pastores infiéis, tá? Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores a ovelha.
Madre Teresa de Calcutá, eram bilhões de dólares levados para o Vaticano. E ela montando aquele hospital, com aqueles doentes jogados no corredor, e ela se fazendo toda de coitadinha, né? Toda uma velhinha boazinha que cuida dos pobres. Eram bilhões de dólares depositados na conta dessa instituição, né, da Madre Teresa de Calcutá. São bilhões de dólares que entram lá no templo de Aparecida, bilhões de dólares que entram lá no templo da Fátima em Portugal. É um padre dando testemunho que aquilo lá é a galinha dos ovos de ouro do Vaticano, Portugal. São idólatras, venerando uma estátua muda, surda, que não fala, que não anda, que não ouve. Tá? E o mundo inteiro atrás desses bonequinhos de gesso, tá? Comprando, comércio, comprando, deixando o Vaticano cada vez mais rico. Só que o juízo está chegando. O juízo está chegando, tá? O juízo está aí, filho. Pestes, doença, está aí, olha. Se você não tiver guardado, na verdade, sua casa vai ser destruída, sua casa vai ficar deserta, o diabo vai tirar o teu emprego, Satanás vai tirar o pão nosso de cada dia que Deus tem posto na mesa. Vocês estão dando louvor a essa rainha dos céus, vocês estão prestando culto a essa deusa chamada rainha dos céus, como eu li no vídeo passado, Jeremias 7, 18, 16, não ore por esse povo, não levante clamor nem oração, eu não ouvirei, não ouvirei. Estão fazendo bolo à rainha dos céus. O povo não quer o verdadeiro Deus. O povo ama o diabo, tá? Porque você vai para o catolicismo, você vai para o espiritismo, você tem lá as suas macumbas, você tem as suas feitiçarias, né? Vocês fazem todo tipo de promiscuidade, né? Prostituição, todo tipo de engano, de mentira, só para ganhar dinheiro, né? Pastores que foram presos, né? Aquele que trouxe a marcha para Jesus, foi preso lá nos Estados Unidos, levando dinheiro ilícito, né? Ele, a mulher dele foi preso, e está aí até hoje, viu? Macedo foi preso, está aí até hoje, roubando, enganando, mentindo, entendeu? Construindo o templo de Salomão. Jesus mandou derrubar, destrua esse templo, em 3 dias eu retifico o templo que somos o nós. Ele está falando da ressurreição, ele morreu e ressuscitou. Quem crê nele, quem é batizado, ele também é morto, ele é ressuscitado com Cristo, como fala em Colossenses 3, nós estamos já ressuscitados com ele, viu? Essa é a verdadeira fé. Nós nos tornamos verdadeiros adoradores para adorar o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, não esse velho careca aqui, não essa apodrecida aqui, ó, essa imagem que não presta para nada, como eu já li na Bíblia. Quando é que o católico vai acreditar na Bíblia quando estiver no inferno? Quando é que o espírita vai acreditar na Bíblia quando estiver no inferno? E não vem falar para mim que isso é discurso de ódio. É ódio contra Satanás, ódio contra as mentiras do diabo. Quem é que pode amar uma mentira? Quem é que pode aceitar uma mentira? Se eu não pregar, se eu não pregar, as pedras vão clamar. Se eu não falar a verdade, Deus vai cobrar de mim, tá? Então pode processar, pode me xingar, pode me matar, mas eu tenho obrigação de pregar o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Isso aqui é maldição, vai levar vocês para o inferno, tá? Se vocês acreditarem nessas estátuas, vocês vão para o inferno. Dou graças a Deus que consegui tirar essas imagens da casa desses irmãos, tá? Mulheres, pessoas simples, que vai botando, vai acreditando, vai colocando, compra uma, compra outra, e vai montando aquele altar dentro de casa. E aí é só maldição, maldição e maldição, tá? Não tem outra porta. Maria não é porta, como está escrito naquela camiseta. Maria não é porta. A porta é Jesus Cristo. E Jesus falou, a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos entram por ela. Por quê? Porque esses fariseus não entram e não deixam os outros entrar. Esse fariseu hipócrita, que esse filho do diabo, João 8,44, filho do diabo, tá? Filho do diabo. Como eu falei lá no Vale do Amanhecer, o delegado perguntou para mim, você disse que eles são filhos do diabo? Falei, são filhos do diabo. Perguntou para Raquel, é verdade que ele falou que é filho do diabo? Eu falei, pode falar, Raquel. A Raquel falou, ele falou mesmo, é filho do diabo. Estão levando as pessoas para o inferno, são filhos do diabo, vão passar a eternidade no inferno, vão queimar eternamente, e cego guiando cego. E se você for acreditar nesse homem, você vai passar a eternidade no inferno. Se você acreditar na doutrina do Vale do Amanhecer, do Espiritismo de Allan Kardec, vocês vão passar a eternidade no inferno, tá? Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, tá?
O apóstolo Pedro fala em Atos dos Apóstolos. Eu sei que a maioria não vai nem suportar esse vídeo até o fim. Não vai. Só as ovelhas ouvem a voz. Tá? Só as ovelhas ouvem a voz. Atos 4:11. O apóstolo Pedro, ele curou um paralítico. E aí ele está fazendo uma pregação. E esses fariseus hipócritas, né, que mataram Jesus por inveja. Pilatos falou, vocês querem matar ele por inveja? Com que poder? Em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro tinha curado o paralítico. Levanta, eu não tenho prata, não tenho ouro. Vai ver no Vaticano. Você tem que pagar para entrar lá. Não é todos os lugares que você pode entrar. Aquilo é um luxo, filho. É pedra preciosa, é ouro para todo lado. São coisas caríssimas, coroa de ouro. Jesus deu uma coroa de espinho para ele. Para esse sujeito aqui, ele tem uma coroa de ouro, tá? O rei lá da Inglaterra, lá o príncipe, o Charles, né? Uma coroa de ouro. Para a estátua, para o bonequinho lá da Aparecida do Norte, tem uma coroa com 21, quantos diamantes? 46 diamantes na coroa da estátua, lá na Aparecida do Norte, tá? Pelo amor de Deus, quanta ignorância. Fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Tá? Com que poder vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? São hipócritas, velho. São líderes hipócritas, levando as pessoas para o inferno só por causa da luxúria. A Bíblia diz: o espírito de luxúria os engana. Olha aqui. Aí Pedro começa a pregar principais do povo, anciãos de Israel. A pregação é para converter esses filhos do diabo, mas eles não querem. Eles não querem, filho. Anás e Caifás hoje devem estar queimando no inferno. Seja conhecido de vocês, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que esse homem está curado diante de vocês. Jesus Cristo, ele é a pedra. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, católicos. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada por vocês, papas, padres. Ele é a pedra que vocês rejeitaram, tá? Ele é a pedra, espíritas, que vocês estão rejeitando para acreditar em Chico Xavier. Ele é a pedra que vocês rejeitaram, budista, para acreditar no velho gordo soberbo, tá? Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, né? A qual foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, era a pedra aonde se começava a construção. A igreja é edificada sobre essa pedra, não é Pedro, tá? Quando Jesus falou: Pedro, sobre essa pedra que Deus te revelou, essa pedra que Deus te revelou, no grego está falando de uma rocha, tá? Jesus é a rocha. Pedro significa uma pedra pequena, tá? Jesus Cristo é a rocha. Sobre essa pedra que Deus te revelou, Pedro, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a rocha, sobre a palavra que foi pregada, anunciada pelos profetas, nos salmos, na lei. Em nenhum outro há salvação. O Papa, ele pensa que ele tem a salvação, tá? Você paga a indulgência, né? Você paga uma missa de sétimo dia e você vai alcançar. Você reza o terço e você vai alcançar a salvação através daquilo que eles determinaram. Não é o Filho Jesus, tá? Eles estão negando Jesus Cristo, estão negando o sacrifício de Jesus. Viu, católico? Vocês estão negando o que Jesus Cristo fez na cruz, tá? Para vocês ficarem atrás desses homens corruptos que querem o dinheiro, fazendo o comércio de vocês com palavras vãs, palavra fingida. Mas a sentença dele não tarda, não. O apóstolo Pedro escreveu no capítulo 2 da segunda carta: a sentença desses homens não tarda, não, filho. Eles vão receber o que eles merecem, tá? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, tá? Pedro e João ali, pregando para esses homens corruptos. E você acha que eles deram ouvidos? Deram ouvidos não. Mandaram prender Pedro, jogaram Pedro na cadeia, jogaram o apóstolo Paulo na cadeia, tá? Eles queriam dinheiro, eles querem dinheiro. Em Atos 19, a Diana dos Efésios dava muito lucro, está escrito lá: vender estátua.
né? Aí, vender estatuazinhas. Era isso que eles faziam pequenas estátuas e vendiam para dar lucro, tá? Vendiam, dava um grande lucro vender a estátua da Diana dos Efésios. Aí, lembrancinha, né? Leva uma lembrancinha para sua casa, para você lembrar que você teve aqui na cidade da mãe. Que mãe? Aí, ó, um quadrozinho, R$15. Aqui o preço aqui, ó. Só que isso aqui deve ser 1914. Aliás, perdão, 2014, né? 2014. Aí, que bonitinho. Aí você compra uma lembrancinha lá na Aparecida e leva para sua casa. E coloca uma maldição lá. E aí eles vêm com essa mentira, né? A bênção do lar. Nessa casa não virá tristeza, nessa moradia não virá sofrimento, nessa porta não virá temor, nesse lar não virá discórdia, nesse lugar haverá somente a bênção e paz. Então joga a Bíblia fora. Porque Deuteronômio diz que se você botar uma imagem dentro da sua casa, não é? Você vai colocar uma maldição. Ó, Levítico 26. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio. Os pastores não querem mais nem falar, sabe? O negócio dos pastores hoje é falar de bênção, falar de prosperidade, né? Falar de coisas boas, né? Que Deus vai te dar um carro, que Deus vai abrir a porta do emprego para você ganhar mais, né? Que tudo vai ser mil maravilhas. Jesus veio trazer uma espada, tá? Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer uma espada. Vão estar 5 dentro de uma casa, 3 dividido contra 2, o pai contra o filho, a filha contra a nora, tudo vai virar uma bagunça, porque um se converte, o outro não se converte, um aceita, o outro não aceita, a filha se converte, a mãe não quer, ela quer continuar na macumba, quer continuar no baile funk, entendeu? É assim que acontece. Jesus trouxe uma espada, a palavra de Deus é uma espada, tá? Ela vai dividir se você quer ficar na luz ou quer ficar nas trevas. Então Deuteronômio, né? 27:15, maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artesão, e a puser em um lugar escondido, né? E todo o povo responderá e dirá amém. É maldição. Você pega uma imagem, coloca lá no cantinho, fica aqui no cantinho. Uma vez uma menina tinha diabetes e ela desmaiou na porta de casa. Aí eu levei ela na casa dela, né? E aí eu falei para a mãe dela, eu posso fazer uma oração por ela? Já veio o pastor aqui em casa, já fizeram o culto aqui em casa. Eu falei, mas eu quero fazer uma oração. Botei a mão na cabeça dela e ela levantava a cabeça assim, desmaiada. Eu tirava a mão da cara e eu botava a mão em nome de Jesus. Ela levantava, tirava a mão, caía. E não saía, era um demônio, não saía. Até que eu falei assim, olha, a senhora tem alguma coisa aqui na sua casa que está me impedindo a oração. Tá? A senhora colocou algum demônio aqui dentro que está impedindo a oração. E eu fiquei sabendo que aquela mulher mexia com o espiritismo, né? E aí eu fui ver lá no fundo da casa dela, no fundo, num banheirinho que estava em construção. Aí ela me mostrou um altar cheio de imagem, tá? Foto do padre Marcelo, um monte de imagem, né? Eu falei assim, a senhora quer ver a sua filha curada? É só a senhora tirar essas imagens da sua casa, que a sua filha fica curada. Irmão, 20 anos, todo dia levando a menina para tomar insulina, desde que nasceu. Todo dia tendo que levar a menina. Ela desmaiava de tão alto que era a diabetes. Irmão, eu peguei, quebrei, coloquei tudo dentro de uma sacola, porque a gente tem que quebrar com a permissão da pessoa. A pessoa tem que tirar isso do coração dela. A Bíblia manda quebrar, tá? Porque é de gesso, de madeira, não serve para nada.
Ele mesmo seja de ouro, de prata, não é nem para cobiçar o ouro e a prata que foi posto nessas imagens. Tá? E aí, coloquei na sacola, levei para a rua. Entrei dentro de casa, a menina estava de pé. Acabou. Acabou a maldição da diabetes. Acabou. Acabou a legalidade que ela estava dando para o diabo. Tá? Mas isso foi um dos testemunhos. Uma vez eu entrei, né, dentro de uma igreja católica, me convidaram para ir num culto, esses cultos, como é que fala? Carismáticos. Né? Eu não queria ir, eu resisti, mas eu acabei indo. Né? Eu queria converter aquela pessoa e ela querendo me converter. E eu acabei indo. Erro meu, não devia ter ido. Deus conhece as suas ovelhas ouvem a sua voz. Né? E eles faziam o culto no barracão de festa da igreja. Só que aquele dia eles foram fazer dentro da igreja, porque estava tendo uma construção ali. Né? Então eles foram lá. E as imagens de escultura ali. Quando eles pegaram um banner, né? Vamos receber a nossa mãe. Aí eu olhei para trás, lá da porta da igreja, né? Quando entra o noivo e a noiva, eles vieram com aquele banner, carregando. Né? Peraí, deixa eu mostrar aqui. Eles vieram, né? Assim, ó, com banner. Eu pus a mão assim na cabeça e falei, o sangue de Jesus tem poder. Todos eles aplaudindo, vamos aplaudir, todos eles aplaudindo. E o sangue de Jesus tem poder. O que eu estou fazendo aqui? O sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei a terceira vez, irmão, os demônios, eu católico, eu senti os demônios saindo das estátuas, eu estava em jejum. Eu fui em jejum. Eu senti. Quando você fica em jejum, você sente o mundo espiritual mais de perto. Eu senti os demônios chegando assim, ó, perto de mim. Assim. Eles pararam porque eles não podiam tocar em mim. O meu coração quase saiu pela boca. Começou a bater acelerado. Eu bati no ombro daquela pessoa e falei, tchau, eu não fico aqui não. Sai fora. Tá? Deus já me mandou entrar algumas vezes dentro da igreja católica e Ele me mostrou. Né? Por isso que eu filmo, eu faço questão de filmar essas imagens dentro desses templos, porque são morada de demônios. Tá? Não tenho medo de falar. São morada de demônios, como está escrito em Apocalipse. Se tornaram morada de demônios por causa dos seus malditos ídolos. Tá? Ou vocês ficam com este Jesus aqui, ou você fica com esse aqui, ó. O Deus Sol. Esse é o Deus Sol. É o Deus do paganismo. Tá? Sempre pelado. Né? Para mostrar as vergonhas. Né? O diabo quer envergonhar Jesus. Está vendo? Matei ele. Eu matei. É como eu estava dizendo ontem, né? Para essa irmã que eu trouxe umas imagens de escultura. Eu falei, imagina, eu pego a faca, enfio no seu filho e dou vários golpes de faca nele. No coração, na garganta, rasgo ele pro meio e bato assim na cara dele. Aí eu pego essa faca e falo assim, toma minha senhora, pendura. Pendura no teu pescoço. Tá? A arma que eu acabei de matar o teu filho, agora a senhora pendura no pescoço para a senhora se lembrar dele. É isso que o catolicismo faz. E o mais importante, né? Aqui, ó. Lembra dos 10 mandamentos? Deixa eu pôr bem de perto aqui. O segundo mandamento aí, ó. Não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês, né? Isso aqui é os 10 mandamentos do catecismo, tá? Então, olha. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus resumiu os 10 mandamentos, ele pegou os 4 primeiros, tá?
Então, os 4 primeiros eram em relação ao homem e Deus. Não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, é o segundo. O terceiro, não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto era guardar o sábado, né? Então, eles pegaram e mudaram, né? Porque o diabo é assim, ele mostra a Bíblia e depois vai para o livro do catecismo. Ele mostra a Bíblia, depois vai para o livro da Ellen White, tá? Que é uma falsa profeta, né, do adventista. Ou então ele pega a Bíblia e depois vai para Charles Russell, que é o falso profeta dos Testemunhas de Jeová. Ele pega a Bíblia e depois vai para as heresias de perdição que todas as religiões têm aí, tá? Seja evangélica, seja católica, seja lá o que for, tá? O espiritismo usa a Bíblia, o satanismo usa a Bíblia, até o ateu usa a Bíblia, tá? Até o ateu usa a Bíblia, entendeu? Aí ele pula. Então o resumo aqui, não amar a Deus acima de todas as coisas, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos que Jesus fez. E depois ele fala, amarás o teu próximo. Era um resumo dos 6 mandamentos em relação ao meu próximo: não matar, não adulterar, não furtar, né, não mentir e não cobiçar, e honrar pai e mãe. É uma relação de homem para homem, tá? Então esse aqui não tem nada a ver. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim, tá? Então esse era o primeiro mandamento de Êxodo 20, verso 4, né? E aí, não tomar seu nome em vão. Esse era o terceiro. Então eles tiraram. Isso aqui eu vou plastificar, isso aqui eu vou guardar na minha carteira para me pregar para os católicos, viu? Uma vez eu achei no hospital, eu fazia visita no hospital, ia toda semana, e aí tinha a revistinha católica, o folheto católico que é lido na missa, tinha lá. Aí um dia eu peguei o folheto para ler, sempre toda semana eu pegava, eu ia ler o que o padre ensinou na missa, né? Aí um belo dia eu pego Êxodo 20. Eu falei, não acredito que o padre colocou Êxodo 20 para os católicos ler, né? Porque eles querem que o católico acredite nesses 10 mandamentos aqui, né? Aí ele pega o 10º mandamento e divide: não cobiçar a mulher do teu próximo e não cobiçar as coisas, né, do teu próximo, né? Mas o 10º mandamento é não cobiçarás, tá? Isso englobava tudo. Então eles tiraram o 2º e dividiram o 10º em 2, né, para continuar 10, né? É assim que o diabo engana. Ele usa a Bíblia e modifica a Bíblia, tá? Então esses falsos profetas, ele vem, né, fantasiado de ovelha, mas por dentro são lobos, não é? Então vem Ellen White, aquela cara de profeta, né? Uma senhora respeitadora, né? Com seus livros, com as suas visões, né? E o Papa, né? Até o Papa, né? Lembra do João Paulo II, né? João Paulo I foi assassinado dentro do Vaticano porque ele falou que ia acabar com a maçonaria, tá? Para quem não sabe a história, ele morreu com 33 dias. Mataram ele envenenado dentro do Vaticano. Mas aquilo é uma sujeira. Eles fazem sacrifício de crianças, eles matam crianças, são demônios. Isso aqui são demônios em forma de gente, são filhos do diabo, tá? São demônios em forma de gente, são filhos do diabo. E estão levando vocês para o inferno, tá? Isso aqui eu vou guardar, tá? Aí eu achei lá, né? E eles puseram mesmo no capítulo 20. Eu não tinha plastificado, mas eu dei para o irmão guardar, o irmão acabou jogando fora, né? Senão eu estaria com aquilo até hoje, para mostrar para esses católicos como que os padres são mentirosos, tá? Então do versículo 3, eles pulavam para o versículo 7, tá? Eles não puseram ali. Eu falei, nossa, mas como são cara de pau, né? Puseram lá no jornalzinho, na primeira página do jornalzinho, Êxodo 20. Mas do versículo 3, eles pulavam para o 7. Por quê? É lógico, né? Quanto que nós temos aqui em dinheiro? 15, 20, 30, 40, 50 reais, 100 reais, 200. Camiseta, né? Fitinha, tercinho, crucifixo. Sem falar as missas de 7º dia, né?
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem de vivo, nem de morto. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá? É isso aí que o padre não quer que você obedeça, católico. Tá? O padre não quer que você obedeça esse mandamento de fazer imagem, porque ele quer vender, ele quer ganhar dinheiro, né? Como que o Vaticano se tornou um império? Tá? Vendendo suas porcariadas. Agora, a idolatria do futebol também, viu? Tem muitos crentes que estão presos nessa idolatria do futebol, e você sabe que são demônios, tá? São demônios, não, que tomam essas pessoas, porque eles se consagram, eles vendem a alma para o diabo aparece para cantor, o diabo aparece para artista, o diabo apareceu para o irmão em sonho, o irmão aqui da casa, aqui, né? Apareceu para ele e falou: você quer ficar rico? Eu vou te dar o número da loteria. Ele não quis, ele não aceitou, tá? Mas tem muita gente aceitando, tá? E aí o diabo entra, irmão. Satanás entra no corpo dessas pessoas aqui facilmente, porque eles se tornam filhos do diabo, eles aceitam a proposta do diabo, né? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, tá? Então quem adora o diabo não tem riqueza, tem fama, tem tudo, irmão, tem tudo que esse mundo aqui, que as pessoas cobiçam. O diabo, não, eu te dou, ele dá com uma mão, depois tira com as duas, né? Depois é só desgraça na vida da pessoa, porque o diabo não tem nada para oferecer. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Se você é bode, então continua dando cabeçada, porque você vai terminar no inferno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Rainha dos céus. Aí. Cadê o corpo? Cadê o corpo dessa criança? Isso aí é anjo? Nem aqui, nem na China que isso aí é anjo. Fujam da idolatria. Fujam. Fujam da idolatria. Sinagoga de Satanás. Fujam. Cristo cósmico. A mão aí do maçom. Símbolo da mão dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha aí. Olha isso, que abominação essa imagem. Demônio, isso aí é ovelha. São demônio ali no ombro. Misericórdia. Olha os traços efeminados. Acorda enquanto tem tempo. A mão maçônica.